Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos à loteca de 11h45. Já estamos nos adiantando aqui. Ainda nem começou os jogos aí do final de semana, mas vamos dar uma prévia. Palmeiras contra Botafogo. Palmeiras contra Botafogo. Ambos os times têm desfalque aqui. Palmeiras aí, o Richard Rios, o Zé Rafael e Murilo. Tem uma fase de transição com lesões. O Lázaro e o Bruno Rodrigues estão em recuperação ainda. Já o Botafogo está fora o Eduardo, por uma cirurgia na coxa, e o Júnior Santo está desfalcado após fraturar a tíbia. Uma coisa bem séria aí, né? Em relação a esse jogo, se tratar de dois times bem equilibrados e o Botafogo procurando a ponta aí, o Palmeiras, por sua vez, tentando se recuperar, nós vamos começar com o nosso primeiro duplo, coluna 1 e coluna do meio. Jogo de número 2, Fluminense versus Grêmio. Fluminense jogando em casa tem um leve favoritismo, porém o Grêmio também é um time muito bem estruturado, porém vai ter alguns desfalques. Por sua vez, o Fluminense também já vai entrar com um desfalque nesse dia 20 para esse jogo. Porém, por ele levar uma pequena vantagem, e como nós vamos jogar aqui 6 duplos novamente, para esse jogo eu vou considerar um empate. Então, coluna do meio. Jogo de número 3, Amazonas e Ponte Preta. Amazonas não vem bem nos seus últimos jogos, perdeu aí para o Sport de 3-2. Conseguiu uma vitória contra o insignificante Ituano. Já o Ponte Preta tirou um empate lá em Curitiba e ganhou do Avaí. Ponte Preta ligeiramente melhor do que o Amazonas, porém, nesse jogo aqui, pela sua vontade de jogar, uma equipe guerreira, nós vamos aqui de coluna número 1, contra todas as expectativas aqui. Jogo de número 4, Atlético Mineiro contra São Lourenço. Atlético Mineiro vem ligeiramente melhor do que São Lourenço. São Lourenço com sua dificuldade nos jogos em casa. E vamos considerar aqui também que vai ser um jogo na casa do Atlético. Nós vamos aqui para o nosso duplo, coluna 1 e coluna do meio, considerando aí uma pequena zebra. Jogo de número 5, Corinthians contra Bragantino. Corinthians com a campanha mais regular e a cada jogo que passa ele vem se recuperando. Já o Bragantino caiu seu desempenho, perdeu em casa até para o Corinthians. Esse jogo não tendo muito o que falar, nós vamos aqui de coluna 1 e coluna do meio, sempre buscando aquela surpresa, né? Operário versus Vila Nova faz o jogo de número 6. Ambos os times estão aí muito irregulares em sua campanha. O Operário vendo inclusive de 2 derrotas, uma contra o Ituano, outra contra o Avaí. Já o Vila Nova vem de uma derrota contra o Guarani, conseguiu um empate contra o Paysandu. Por se tratar de um jogo bem equilibrado, por serem dois times que não estão prometendo muito empenho nesse jogo, nós vamos aqui abrir nosso terceiro duplo, coluna 1 e coluna 2. Jogo de número 7, Guarani contra Santos. Santos leva uma vantagem com um time mais equilibrado, porém nos seus últimos jogos ele só conseguiu aí uma vitória do Paysandu
e acabou empatando em casa contra o Sport de Recife. Já o Guarani conseguiu a vitória contra o fraco Vila Nova, em casa, e perdeu para o Ceará, na casa do Ceará. Se tratando aqui de dois times praticamente fazendo a mesma campanha, ainda que o Santos seja ligeiramente melhor, nós vamos de empate, considerando que vai ser o jogo na casa do Guarani. Então vai ser coluna do meio. Jogo de número 8, Fortaleza e Rosário. Fortaleza, apesar de seus desfalques para esse jogo, e o jogo sendo em casa, eu acredito mais no Fortaleza, porém nós vamos fechar aqui com um duplo aberto. Vai ser coluna 1 e coluna 2 para esse jogo, então. Jogo de número 9, CRB do Alagoas contra Ceará. Nesse jogo aqui, o Ceará, acredito eu que seja indiscutivelmente melhor do que o CRB, ainda que seja esse jogo em casa. Nós não tendo muito o que falar nesse jogo nem para perder tempo, vamos de coluna de número 2. Jogo de número 10, River contra Talheres. River tendo uma equipe mais sólida, mais bem sucedida, nós temos aí uma rivalidade grande entre esses dois times. Porém, esse jogo vai ser na casa do River. Não vou me arriscar muito, vou, pelo que a maioria fala, de uma superioridade do River sobre o Talheres. Então vamos de coluna de número 1. Jogo de número 11, São Paulo contra Nacional. Dois times fazendo uma campanha muito bem. Porém, esse jogo vai ser na casa de São Paulo. O São Paulo está todo incentivado para manter a liderança do grupo. Nós vamos aqui de coluna 1 e coluna do meio. Nosso último duplo para esse jogo aqui. Jogo de número 12, Belgrano contra Atlético do Paraná. Esse jogo vai ser bem equilibrado, apesar de o Belgrano levar uma pequena vantagem por jogar em casa. Mas o Atlético do Paraná é muito guerreiro. Por esse motivo, nós vamos aqui de coluna do meio. Jogo de número 13, Bolívar contra Flamengo. O Flamengo vem tropeçando aí nos seus jogos, porém tentando se recuperar, apesar de jogar com um grande desfalque, acredito eu, que nessa data do jogo ainda vai continuar sem os seus principais jogadores, mas também ele é um time muito aguerrido e por esse motivo, ainda que seja jogo na casa do Bolívar, nós vamos aqui de coluna do meio. Jogo de número 14, Cruzeiro contra Boca Juniors. O Cruzeiro vem aqui de uma derrota na casa do Boca, por 1-0, conseguindo um empate contra o Atlético Mineiro. E o Boca, ele vem da vitória, né, claro, sobre o Cruzeiro, e um empate também contra o Independente, na casa do Independente. Se tratando aqui de um jogo mais equilibrado para ambos os times, nós vamos de coluna do meio. Temos aqui o nosso resumo para a melhor marcação de todos. Quero agradecer aqui o pessoal que se inscreveu. Mais uma vez eu peço a gentileza que façam a inscrição e deixem um like para dar aqui mais motivação para a nossa equipe. E desejando a todos uma boa sorte para esse jogo aí. No nosso penúltimo jogo nós conseguimos fazer 11 pontos, no jogo de 11:44. Vamos ver se nesse nós conseguimos emplacar aí os 14. Boa sorte a todos.